Basicamente, existem 3 tipos de procrastinação, as principais que eu encontro todos os dias no consultório. Meu nome é Gabriela, eu sou psicóloga e hoje eu quero te apresentar quais são esses 3 tipos de procrastinação e principalmente as 3 soluções aí para que você consiga erradicar a procrastinação da sua vida. Bom, o primeiro tipo de procrastinação é a procrastinação por malevolência, por má vontade, por maldade, digamos assim. Eu sei o que precisa ser feito, eu estou diante das coisas aqui e pensem, pessoal, em procrastinação não apenas voltado para as coisas triviais do dia a dia, não é? O estudo, o trabalho, atividade física, algum projeto pessoal, profissional que você queira instituir, mas inclusive grandes feitos na vida, sabe? Grandes projetos, grandes metas na vida. Vamos pensar em todas essas coisas juntas aqui quando o assunto é procrastinação. Então, esse primeiro tipo de procrastinação, pessoal, é basicamente quando a pessoa ela sabe que há um bem para ser realizado, mas ela se opõe ao bem. Então, é uma oposição ao bem. Inclusive, isso faz uma alusão à preguiça, ao vício da preguiça. A preguiça, para alguns filósofos, ela tem essa perspectiva, tá? É bem legal essa definição aí de alguns filósofos que dizem que a preguiça, a assídia, é uma oposição ao bem. Mas, enfim, esse primeiro tipo de procrastinação, então, é a malevolência, é a oposição. Eu voluntariamente não quero realizar o bem, mesmo sabendo que aquilo é o melhor, eu não quero, simplesmente por má vontade. A pessoa, ela está voluntariamente querendo não fazer o bem, ou seja, querendo fazer o mal. Não é muito difícil a gente encontrar algumas pessoas assim por aí, aquele tipo de gente que tá ali te atendendo num comércio local, poderia resolver a sua questão rapidinho, ela olha aquilo, tem as habilidades para fazê-lo, mas escolhe não fazer simplesmente porque ela não está com vontade de fazer. Então, trazendo para nossa vida, talvez esse tipo de procrastinação de número 1 aqui seja aquela ideia da preguiça que eu mencionei agora, né? Você sabe que tem um bem a ser realizado, seja ele pequeno, né, trivial, cotidiano ou maior, mas você se opõe a esse bem. Então, na nossa vida, esse tipo de procrastinação relacionada à malevolência tem uma conexão com a preguiça muitas vezes. Talvez você possa ficar atento se isso não se manifesta na sua vida. Você sabe que existe uma importância, um bem a ser feito, mas você simplesmente escolhe não fazer, mesmo sabendo que aquilo pode gerar consequências negativas ou até mesmo que você pode perder coisas boas se não fazer, mas a malevolência ali, a má vontade, a vontade má, acaba levando. O segundo tipo de procrastinação é a procrastinação por ignorância. O que é isso? Eu até tenho um desejo de bem, não é malevolência, não é falta de vontade, não é má vontade, mas eu não conheço as possibilidades, eu não sei o que devo fazer, o que deveria poder estar fazendo, as possibilidades de melhores roteiros. Então, se eu não sei, por ignorância, eu acabo procrastinando. Isso acontece muito, inclusive, aqui com os pacientes. Eu noto isso, né? Quando eu trago alguma perspectiva na rotina, na vida deles intelectual, na vida deles do corpo, da mente ou do espírito, eu noto que eles se abrem uma luz, né? Aquela coisa do insight, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Lógico que eles iriam procrastinar essa questão até que eles soubessem dela. Então, a ignorância é um prato cheio para procrastinação também. E, por fim, o último tipo de procrastinação é quando você sabe o que tem que fazer, não é malevolência, você está com uma boa vontade, você aqui entende o que tem que fazer, você sabe, não é ignorância também, tá? Não é falta de informação, de conhecimento, de formação, mas você não consegue fazer. Você até quer, tem um desejo, tem um conhecimento, sabe que importa, tá com uma boa vontade, mas você não consegue fazer. Na hora de fazer, você posterga, adia, procrastina, deixa para lá, se deixa vencer pelos prazeres mais fáceis, mais rápidos ali, passageiros, como por exemplo o sofá ou qualquer outro programa, ou um pouquinho mais de sono. Ou seja, Gabi, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tô travado e não saio do lugar. Esse relato, com certeza, ele é recorde de bilheteria, não só no consultório, como na vida comum. Acredito que você saiba disso e talvez até viva isso. Bom, como é que a gente resolve esses 3 tipos de procrastinação? Vamos começar do começo. No primeiro tipo que nós conversamos sobre a malevolência, sobre a falta de vontade, de boa vontade, né? Ou seja, uma má vontade conduzindo a vida da pessoa, essa não tem solução, tá? Então eu te enganei dizendo que eu traria uma solução para cada uma das 3, porque esse primeiro tipo de procrastinação não tem solução. Quando eu digo que não tem solução, me entendam, é claro que sempre há solução para o ser humano até o último minuto. Essa é a virtude da esperança na vida humana que não deve morrer. Se a pessoa estiver interessada em mudar, o ser humano ele sempre pode mudar. Eu trabalho com a mudança humana todos os dias, então eu tenho muita fé nisso. Acontece que se a pessoa está devotada à malevolência, não tem de forma imediata com esse vídeo, por exemplo, o que ela possa fazer a não ser modificar em si o seu motivador, ou seja, as forças que fazem com que ela haja todos os dias. Se ela não tiver devotada ao bem, olhar para as coisas procurando sempre o bem, com uma vontade boa, por mais que ela não consiga fazer, que é o último tipo que a gente vai falar agora da solução, mas pelo menos que ela tenha uma boa vontade para iniciar um dia, para viver a vida. Então, esse tipo de procrastinação é uma falha de caráter, onde a pessoa ela está deliberadamente, intencionalmente querendo atrapalhar a vida dos outros e até mesmo a sua própria vida. Então, aqui, um desvio de caráter, uma falha na formação moral da pessoa, isso deve ser corrigido, por exemplo, num processo de terapia. O que eu quero dizer é que com este vídeo não existe solução rápida para esse tipo de procrastinação. O segundo tipo de procrastinação, a gente tem sim uma solução bem interessante, que é a procrastinação por ignorância. Quando você não sabe muito bem o que deveria estar fazendo ou poderia estar fazendo e por isso, por não saber, por desconhecer, você acaba não fazendo. Para esse tipo de questão, ao invés de se render à doença da curiosidade,
do hiperestímulo, né? De ficar o tempo todo como se você estivesse perdendo algo, já tem até nome, síndrome clínica para isso, que é o FOMO, né? Essa ideia de estar sempre para trás, se eu não estiver ali conectado, ligado, percebendo, assistindo, rolando os feeds da vida, ao invés de se ater a isso, ou então comprando 1000 livros, né? Preciso ler mais livros, batendo meta de quantos livros por mês, por ano eu estou lendo, eu tenho uma sugestão, uma solução mais simples e até mais efetiva para o problema da procrastinação por falta de conhecimento, por ignorância, que é a cultura. Como assim cultura? Você precisa parar de entender cultura como a série de viagens pelo mundo que você sonha em fazer, porque aí sim você vai ter cultura, né? Ou mesmo as bolsas e roupas de marcas e lugares aí frequentados pelos socialites da vida. Eu não me refiro a isso quando eu tô falando de cultura. A cultura aqui, ela é muito mais voltada para o tipo de presença que você se coloca. Isso vale para pessoas, para lugares, para músicas, para estímulos, para arte, para absolutamente todo e qualquer estímulo. Ou seja, o que você precisa fazer para parar de procrastinar por falta de conhecimento, por ignorância? Você precisa estar perto de pessoas, de lugares, na presença de lugares, de pessoas, de estímulos que façam com que você conheça qualitativamente o ouro, um negócio mais top, digamos assim, para você poder aspirar e, portanto, conseguir ter motivação para fazer. Quando eu digo motivação para fazer, não é esse sentimentozinho de vontade, de euforia. Eu tô falando de motivos mesmo, né? Ou seja, eu conheci num ambiente com pessoas, com lugares, com estímulos aqui mais elevados qualitativamente, modelos de vida que eu nem imaginei que eu poderia, sabe, um dia almejar alcançar. Eu não tô falando de glamour, de dinheiro, de grandeza, de status, de aparência, eu tô falando de profundidade, de modelos de escala, de evolução, de vida intelectual, espiritual, física, né? E aí você convivendo com essas pessoas, melhorando, alargando a sua cultura, crescendo em cultura, pelos novos estímulos que você vai começar a se dar, você começa a querer fazer as coisas. Então você para de procrastinar. Por quê? Porque agora você sabe e não tem como dessaber. Agora você viu e não tem como desver. O terceiro tipo de procrastinação que nós conversamos foi a procrastinação de quando você quer fazer, não é má vontade, você sabe como fazer e o que fazer, mas você não consegue fazer porque você é vencido pelo sono, pelo prazer, você simplesmente procrastina e adia por fraqueza. Para esse tipo de procrastinação, eu tenho uma solução aqui prévia que talvez vai te ajudar demais mesmo, que é coloque intencionalmente, voluntariamente, alguma atividade dificultadora no seu dia que vai gerar desconforto para você, de forma deliberada, de forma intencional. Então você propositalmente todos os dias vai escolher alguma coisa desconfortável para colocar no seu dia. Sempre ao início do dia se faça essa pergunta: como é que eu vou dificultar e desconfortar-me neste dia? Seja com um banho gelado, seja comendo algo que você não gosta tanto, ou comendo, deixando, né, de comer algo que você gosta muito, ou enfim, fazendo um esforço para poder responder aquelas mensagens que você costuma deixar para depois, ou fazendo um esforço para poder se controlar mediante uma situação que no geral você costuma ser um pouquinho mais ali ríspido. Enfim, você vai perceber no seu dia voluntariamente, atrasando uma recompensa, por exemplo, aqui, de vez em quando eu faço isso. Poxa, eu vou atrasar mais 30 minutos a frutinha do dia, porque eu tô com fome, alguma coisa assim, desde que isso não me atrapalhe o rendimento cognitivo e tal. Eu sei que é um tempo seguro para fazer isso, 30 minutos eu posso atrasar, porque isso vai me forjar. É isso, esse é o ponto aqui, tá, pessoal? Quando você faz essas atividades, esses comportamentos que vão expondo você ao desconforto, você começa a aumentar a sua tolerância à frustração, à dor mesmo, a desconforto. Isso vai forjando a virtude da fortaleza em você. Isso é muito real. E claro, quando você começa a criar mais fibra interna de força, de tolerância à frustração, a desconforto, consequentemente você para de procrastinar ou procrastina muito menos quando o assunto são as suas atividades do dia, quando aparece alguma coisa, é menos provável que você vá procrastinar, porque já existe um músculo treinado em você de todos os dias, justamente da fortaleza, da tolerância ao desconforto. E se você quer um método estruturado, eu criei o Ordem, que é um mini curso, um processo de autoconhecimento e de maturidade emocional, em 5 passos, em 5 módulos. Você encontra link para isso aqui embaixo. Tá bem legal o Ordem, bem completo. Você aprende lá clareza mental, gestão das emoções e disciplina, motivação para agir, mesmo sem sentir nada e fazer isso de maneira consistente. Então, o Ordem tá bem legal, por um valor extremamente acessível. Tem link para isso aqui embaixo e também você encontra link para agendar a sua sessão de terapia individual comigo aqui embaixo também. É isso, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha e até o próximo.